Fala galera, eu sou Colares, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e esse é mais um vídeo do Guia de Carreira de TI. Fala galera, professor Colares, beleza? Mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui hoje para fazer o nosso primeiro vídeo de entrevistas que vão auxiliar na Guia de Carreira de TI. Você, seguidor do meu canal, sabe que eu estou preparando uma série de vídeos, né, para auxiliar você, iniciante, você, estudante, você que já é da área, em qual carreira, né, de TI seguir, como se especializar numa determinada área com faculdade e certificação. E nessa primeira entrevista eu estou aqui com o Renato Coelho. Beleza, Renato? Primeiramente, quero te agradecer por essa oportunidade aí da entrevista, tá? O Renato, ele possui um escritório de contabilidade e ele auxilia os clientes dele no sentido de recrutamento de pessoal. Então, essa entrevista tem a finalidade de ajudar você, auxiliar você a melhor se comportar num recrutamento, o que falar, o que fazer, como que funciona o recrutamento e seleção para uma determinada vaga, né? E elaborar melhor um currículo. Então a ideia é extrair aqui do Renato algumas dicas, né, da expertise dele profissional, né, do conhecimento que ele tem, ele trazer para a gente um pouco disso para ajudar a gente nesse sentido, beleza? Então, Renato, queria que você falasse um pouco, por gentileza, sobre esse seu produto, como que funciona essa questão de auxiliar, ajudar os seus clientes no momento que eles querem contratar alguém. Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, né, para depois a gente partir para umas perguntas mais objetivas. Não, legal. Primeiro eu quero agradecer, Colares, a participação aqui no seu canal, o convite para poder falar com a sua audiência. E assim, a cerne da questão, o centro da questão sempre é o perfil que a empresa está buscando, que ela traça. Então é como se a empresa ela criasse um alvo e para acertar o alvo a empresa constrói um caminho. Esse caminho para acertar na contratação a gente chama de processo de recrutamento e seleção. Sim. Então a gente sabe que nem sempre a gente acerta em cheio na escolha, mas existem técnicas para melhorar e para fazer uma escolha correta. Mas a gente então pode afirmar que já existe um perfil pré-determinado para aquela vaga, um perfil profissional, com ou sem experiência, mas tem-se uma ideia do que a pessoa precisa ter a nível de experiência e a nível comportamental, demonstrar algumas habilidades profissionais ou pessoais, né, para aquela vaga. Isso aí meio que já está pré-determinado. Sim, então assim, as grandes empresas certamente têm um aparato de ferramental sofisticado para escolher o seu futuro colaborador. As micro e pequenas empresas têm uma dificuldade um pouco maior, mas aquelas que estão se planejando, que estão se preocupando em se manter no mercado, que está cada vez mais competitivo, mesmo as menores estão preocupadas na hora da contratação e também têm estabelecido critérios e procedimentos para escolher. Então, assim, ler do engano achar que porque você vai disputar uma vaga numa microempresa, numa empresa menor, de pequeno porte, uma empresa média, que vai ser mais tranquilo. Então sempre você vai participar de um processo que foi bem elaborado e você precisa ter o perfil assim adequado para aquela empresa. Bacana, valeu pelas dicas. Eu selecionei 8 perguntas de muitas que eu recebi dos meus alunos, do pessoal que me assiste, né? Eu peguei essas perguntas da galera, selecionei algumas que eu julguei mais importantes, principais, que vão servir para esclarecer algumas dúvidas. Então eu queria saber se eu posso pegar essas 8 perguntas e fazê-las para você. Claro. Tranquilo? Não tem dúvida. Pode então beleza, vamos começar. Bom, Renato, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como que uma pessoa deve se preparar para uma entrevista de emprego? Ela tem que conhecer
a empresa da qual ela está se candidatando ao cargo, visão, missão, saber um pouco do negócio da empresa, questão de vestimenta, comportamento. Como é que funciona isso? Qual a dica bacana para o cara poder ir para a entrevista de emprego tranquilo, preparado para se dar bem? Então, essa questão de se preparar para uma entrevista de emprego, ela é importante, mas é extremamente simples. É claro que a sua preparação não é para o emprego, ou para uma entrevista, ou para uma oportunidade que surgiu. Você tem que estar preparado, em termos geral, para a vida. Então, assim, você tem que estar com seu vocabulário afiado, você tem que ter uma boa leitura, você tem que estar conectado com as questões do mundo. E com relação ao processo de recrutamento, de seleção propriamente dito, você precisa minimamente ir vestido de maneira adequada. A sua roupa não pode falar mais alto do que você. É importante que você apareça, não a sua roupa, é o que eu costumo dizer. Eu não acredito muito numa questão de padrão, porque as pessoas têm a sua preferência. Mas você, a sua personalidade, a forma que você se comunica, precisa falar mais alto do que a sua roupa, pelo menos no processo de seleção. Isso é uma questão. Outra questão de preparo é você fazer a tentativa quando der, quando você souber a empresa que você vai participar. Em alguns casos você não consegue, porque tem uma empresa que é terceirizada que está fazendo o processo. Mas quando você sabe a empresa que você vai trabalhar, vale muito a pena você fazer um estudo prévio da política, da cultura, como que aquela empresa pensa, como que aquela empresa age. Você consegue fazer isso, uma pesquisa na internet, você consegue conhecer um pouquinho da empresa. Ir preparado, conhecer o segmento, conhecer a estrutura da empresa, isso vai te ajudar muito, tá bom? Então a dica que eu dou é: esteja preparado, independente da seleção, do recrutamento, da oportunidade que surgiu. Você precisa se preparar constantemente, estudar, ler, conhecer, buscar conhecimento na sua área. Eu estou falando aqui com o público de tecnologia da informação, então você precisa conhecer o que está acontecendo, as tendências, o futuro da profissão. Você precisa entender minimamente essas questões. Você precisa entender bastante sobre o cargo que você vai buscar a vaga e conhecer a empresa. E a questão da roupa, eu sou muito a favor que você vá à vontade, mas a roupa tem que falar menos do que você, que em alguns casos aqui eu vejo a roupa fala muito e aí prejudica um pouco o candidato. Entendeu? Beleza, Renato. Segunda pergunta. Pretensão salarial. Por que algumas empresas perguntam isso? Por que elas pedem para incluir no currículo pretensão salarial ou colocam um campo de preenchimento quando o processo é online para você dizer quanto você pretende ganhar? Por que dessa pergunta? E outra coisa, se eu digo que eu quero ganhar pouco, a empresa pode se aproveitar disso para pagar menos? Ou se eu digo que eu tenho que ganhar muito, isso pode me tirar a vaga? Porque na verdade aquela vaga ia pagar 1.000, 1.500, eu disse que eu tinha que ganhar 3.000? Isso é uma armadilha? Por que isso? Com relação à questão da sua pretensão salarial, você tem que ficar tranquilo. Se a empresa perguntou quanto que você pretende ganhar, em termos geral, essa pergunta vem para pessoas com mais experiência. Dificilmente para quem está começando no trabalho vai ouvir essa pergunta de pretensão salarial. A empresa já anuncia a vaga com o salário que ela está disposta a pagar para aquele cargo. Mas se você está buscando uma recolocação no mercado de trabalho e você já teve um bom salário e agora você tem dificuldade de responder essa pergunta, porque se você colocar o salário baseado naquilo que você já ganhou, você pode perder a vaga. E se você botar um salário aquém, mais baixo daquilo que você já ganhou, você fica pensando se a empresa pode se aproveitar dessa situação para te pagar menos. A dica que eu dou para você é: tira isso da sua cabeça, coloca a sua pretensão salarial da seguinte forma: você já trabalhou, você tem um salário que você já ganhou e você tem um padrão de vida. Se naquele momento você não pode ganhar menos do que X, a minha dica é que você coloque o salário que você precisa ganhar.
Porque se você colocar que você precisa ganhar, por exemplo, R$2.000, R$3.000, e aí você aceita o emprego e com menos de 6 meses você já está insatisfeito pela questão do salário, não vai ser legal. Então a minha dica é fica tranquilo, a questão da pretensão salarial não é pegadinha, a empresa quer ouvir o que você pretende ganhar, a empresa tem uma pesquisa salarial de mercado, ela pesquisou o mercado, ela sabe o salário máximo que o mercado está pagando, ela sabe o salário menor que o mercado está pagando e sabe a média ali. Então, dentro desse contexto, ela quer saber o que você pretende, porque ela não quer um funcionário, um colaborador frustrado num tempo curto, entendeu? Então, a dica que eu dou é, coloca lá o que você pretende ganhar de maneira que te atenda, mesmo que você coloque menos do que você gostaria de ganhar, mas que você consiga ficar naquela empresa ali pelo menos um ano para mostrar o teu trabalho, o seu valor e de repente, quem sabe ali na política da empresa você não consiga uma recolocação ou uma promoção, tá bom? Pô, show de bola, Renato, valeu. Terceira pergunta, qualidades e defeitos. Quando o recrutador pede, fale suas qualidades, fale seus defeitos, pô, o que ele está querendo? Isso é uma armadilha também, igual o negócio do pretensão salarial? A gente precisa ser sincero. E se eu for falar das minhas qualidades, cito lá que eu sou o bonzão, cara, sei isso, sei aquilo, que realmente eu sei, né? Realmente eu entendo daquilo. Isso pode parecer pretencioso. Ou na hora que eu tenho que falar dos meus defeitos, pô, como é que eu falo dos meus defeitos sem automaticamente me esculachar, né? Sem me rebaixar e, pô, eu quero esse cara não, esse cara é cheio de problema. Como é que funciona isso, cara? Qual é a melhor forma de responder essa pergunta? Boa pergunta. Com relação a essa questão de qualidade e defeito, eu sei que essas perguntas você recebeu da sua audiência, o pessoal que te acompanha mandou essa pergunta para você, mas eu não gosto muito desse termo, qualidade e defeito. Eu gosto muito de ponto forte e ponto fraco, né? Então, na hora da entrevista, se houver essa pergunta, é claro que você tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, se você sabe que você tem um problema com horário, problema com pontualidade, você precisa corrigir isso. Se ainda não corrigiu, você precisa corrigir. Mas você não vai dizer numa entrevista de emprego que você não é pontual. Você não vai dizer uma coisa dessa. Você vai trabalhar para corrigir isso. Devia não ter esse problema, e se tem, você precisa corrigir o quanto antes. Agora, você não vai dizer numa entrevista que você tem problema com pontualidade. Então, se o entrevistador pergunta qual é o seu defeito, você tem que ir preparado para responder uma pergunta dessa. Por exemplo, você pode responder que você tem dificuldade de trabalhar num lugar, se for verdade, é claro, você tem dificuldade de trabalhar num lugar sob pressão. Então, trabalhar sob pressão para você é um problema. Então, vale a pena você responder se você tem problema de trabalhar sob pressão. Por quê? Porque você não conhece o ambiente. Se o ambiente é um ambiente que se trabalha sob pressão, ou se é um ambiente que não se prestigia essa forma de trabalhar. Tá certo? Então, seja sincero. Agora, a pior coisa que você pode fazer numa pergunta dessa é dizer que o seu defeito, por exemplo, é ser perfeccionista. Isso não é defeito, isso é você se supervalorizar, é você se colocar numa posição de superioridade, ninguém sabe fazer, você sabe fazer tudo. Isso, eu acredito que num processo de recrutamento e seleção, a pior resposta que você pode dar, e você pode ter dificuldade de perder até a sua vaga com uma resposta dessa, tá certo? Existe uma metodologia de análise comportamental, de personalidade, e vale a pena você pesquisar na internet, conhecer um pouco mais sobre ela, chama DISC, tá? É uma metodologia que você responde algumas perguntas e no final você consegue ter ali uma ideia sobre o seu perfil, da sua personalidade. Isso te ajuda ao autoconhecimento, para você tentar descobrir um pouquinho ali sobre você. Essa metodologia, ela dispõe de uma ferramenta, né, como eu disse, uma série de perguntas, e essa ferramenta no final vai dizer para você se você é mais orientado para as pessoas, se você é mais orientado para as tarefas, se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa mais extrovertida. E você, conhecendo o seu perfil, vai te ajudar certamente na sua entrevista. Pô, legal, Renato. Mais uma vez, obrigado aí. E a quarta pergunta.
Como é que a gente controla o nervosismo na entrevista? Como é que tem alguma técnica, tem algum macete? Pensar em passarinhos, pensamentos positivos, o que pode me ajudar ali de frente a frente com o entrevistador, como eu estou aqui com você, a permanecer calmo, prestar atenção nas perguntas para poder responder tudo certo, sem demonstrar muito nervosismo. Como é que a gente pode fazer isso? Boa pergunta. Geralmente quem faz essa pergunta sobre essa questão do nervosismo são as pessoas que, claro, têm mais dificuldades, são as pessoas mais introvertidas. E aí eu posso voltar na pergunta anterior, de você ir lá no DISC, nessa metodologia, e se conhecer. Bom, o avaliador, em termos geral, ele não vai, naquele momento, considerar essa questão do nervosismo. É claro que o nervosismo pode atrapalhar ao ponto de você não conseguir concluir uma frase, de você não conseguir concluir um raciocínio. Eu já tive problemas aqui na hora de pedir o participante de falar, da pessoa não conseguir, de travar e pedir para interromper e eu ter que chamar o próximo que a pessoa não conseguiu. Então, assim, você precisa se preparar. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com essa questão, você precisa vencer isso. Então, participa de bastante processo de recrutamento e seleção, se vende, exponha as suas habilidades. Quem sabe a empresa não está procurando uma pessoa com o seu perfil e ela não está muito preocupada se você é uma pessoa tão extrovertida. Existem vagas no mercado, na área de TI, o que tem é vaga de pessoas que não precisam ter habilidade de relacionamento com as pessoas. Você vai estar ali no computador, você vai estar tratando ali da questão da programação e tudo, e essa vaga precisa de uma pessoa com concentração máxima. Então essas pessoas geralmente são introvertidas, são um pouco introvertidas, e quem sabe não é o seu perfil. Agora você precisa se comunicar na vaga. Então a questão do nervosismo, a dica que eu dou o entrevistador e a empresa não está avaliando o seu nível de timidez ou de introversão. Ela está querendo descobrir o seu perfil e as suas habilidades. Então, se a pessoa está buscando se o recrutador está buscando um candidato para uma tarefa que a questão extrovertido não é o fator principal na hora da escolha, olha aí, você é o candidato ideal. E eu tenho casos aqui do candidato que não volta quando ele precisa falar. Então volta lá, fala, expõe, se vende e vai dar tudo certo. Vence o medo encarando e fazendo, tá bom? Você vai se dar bem. Renato, a quinta pergunta, ela traz um termo que eu vejo em médias e grandes empresas como um termo comum, bastante utilizado, que é o turnover. O que significa esse termo para a galera que está nos assistindo? O turnover é quando a empresa faz a atualização do seu pessoal, a troca do pessoal. Ou seja, uma pessoa sai de um cargo para a entrada de outra. É literalmente a saída da pessoa da empresa, ou por demissão, ou por escolha própria, não importa. Mas o turnover é isso, renovação do quadro de pessoal, tá? Só toma cuidado para não atribuir turnover à demissão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Demissão, o cara foi demitido, né, por uma razão. Ou ele demonstrou inabilidade, ou a empresa está passando por alguma situação complicada financeira. O turnover não. Turnover é a renovação do quadro de pessoal por alguma razão. Essa razão pode ser negativa ou pode ser positiva. Em relação ao turnover, eu te pergunto, a pergunta é: as empresas estão mais preocupadas em manter talentos, aquele cara que se especializou, né, conhece cada vez mais sobre a profissão dele e o setor em que ele trabalha, reter esse cara, ou o turnover para as empresas é uma prática positiva? Boa pergunta. Se você está preocupado com essa questão, você vai entrar numa empresa e você quer saber se aquela empresa ela valoriza o turnover
ou se ela valoriza a retenção do talento. Então, assim, a dica que eu dou para você é conhecer o mercado, você não precisa nem conhecer a empresa. Por exemplo, mercado de contabilidade, em regra, se valoriza a retenção do talento. É muito ruim você contratar, por exemplo, eu sou do mercado, sou do ramo de contabilidade. É muito ruim você contratar uma pessoa e ficar demitindo o tempo inteiro dentro desse mercado. Bom, você é do TI, a maioria dos ouvintes, da audiência do canal trabalha na área do TI. É o público principal que você trabalha é TI. Em termos gerais, não tem aquela ideia do meu segmento. Em termos gerais, você está atrás do computador, você está, por exemplo, você está programando e tal. De repente, aquela empresa ela não está muito preocupada com a questão da retenção de talento. Ela quer o resultado, ela quer produtividade, e aí você vai entregar o máximo que você puder entregar para você ser exceção à regra, porque a regra daquela empresa é você ficar um determinado período e você sair, especialmente se você não conseguir entregar o que a empresa espera. Agora você tem que fazer a diferença. Fazendo a diferença você pode, porque para toda regra, eu sempre acredito nisso, que para toda regra tem exceções. Então, em regra, a empresa demite com 6 meses, com 1 ano, com 3 meses, com 1 ano e meio, seja a política da empresa, mas toda empresa que cria esse tipo de regra, ela vai ter exceções. Se você for um cara extraordinário, você vai ficar lá. Então, quanto a isso, é bom você conhecer o mercado, né? Agora, você precisa entender como que isso funciona. Pô, aquela empresa fica 6 meses com o pessoal, mas você tem meia dúzia de funcionários lá que tem 2, 3 anos, é porque alguma coisa aquele pessoal tem diferenciado. A dica que eu dou para você é: seja diferente e faça a diferença no lugar que você vai passar. Agora, a sua preocupação é interessante. O que as empresas estão valorizando? Tá certo? Dentro do seu mercado, possivelmente algumas delas elas vão acabar fazendo esse giro. E a grande razão disso é, infelizmente, por causa da alta carga, o alto preço dos encargos trabalhistas que a gente tem no nosso país, infelizmente. Tá bom? Valeu, Renato. Agora, olha só. Sexta pergunta é a seguinte. O recrutador me faz uma pergunta muito complicada, da minha área ou não, mas ele faz uma pergunta difícil de responder. E eu não tenho pleno conhecimento sobre aquilo. Vale a pena dar uma enganadinha para parecer que eu sei? Vale a pena mentir? Dar uma, sei lá, pegar um atalho ali, só para não ficar mal e não deixar de responder a pergunta? Vai parecer para o cara que eu realmente sei aquilo e tal? Isso vale a pena fazer? Então, mentir num processo... Mentir nunca, né? Na verdade, quando você mente, você vai precisar sustentar aquela mentira. E para sustentar uma mentira, provavelmente você vai ter que contar uma nova mentira. E que eu posso te assegurar que a melhor coisa que você tem a fazer é mentir nunca. Então, se no processo de seleção você recebeu uma pergunta e você não domina o assunto, ou você não sabe do que se trata, o melhor que você tem a fazer é dizer: eu não sei o que você está falando, ou então você ser o mais claro possível com a pessoa que está conversando com você. Então, por exemplo, você vem num processo de seleção e eu faço uma pergunta técnica para você e você precisa entender minimamente esse assunto. Bom, você precisa responder até o limite do seu conhecimento, você não precisa avançar além daquilo. Por quê? Porque o entrevistador, se for uma pergunta técnica, ele sabe o que ele está perguntando para você e possivelmente esse profissional ele tem conhecimentos suficientes para perguntar e saber que você não sabe o que você está falando, entendeu? Então, o melhor que você tem a fazer é explicar o que você já fez, se você já teve experiência de trabalho, e se você não teve experiência de trabalho, você vai contar para o entrevistador o que você sabe sobre aquele assunto. Mentir nunca. Em alguns casos, quando o candidato faz essa tentativa,
se torna até assim patético. E às vezes um candidato que já tinha vaga na mão e ele perde a oportunidade, né, de trabalhar naquela empresa por conta de uma pergunta dessa. Se tem pegadinha no processo de recrutamento e seleção, é essa. Se tem pegadinha, é essa. É alguém te fazer uma pergunta e que você não sabe e você tentar responder. Então, fuja dessa armadilha, responde o que você sabe, não conhece a palavra, diga que você não conhece a palavra, se não conhece a tecnologia, diga que você nunca ouviu falar, saia de cabeça baixa, vai para o Google, pesquisa aquela tecnologia e vai preparado para a próxima. É isso que tem que fazer, nada mais do que isso. Ninguém nasceu sabendo. Então fez uma pergunta de uma tecnologia que você nunca ouviu, que tem um monte de gente que já conhece, mas você não conhece, diga que não sabe, vá para casa, pesquisa no Google, se prepara e vai para outra entrevista. É o melhor que você pode fazer, tá bom? Interessante, Renato. Obrigado mais uma vez. 7ª pergunta. Em alguns processos seletivos, principalmente de empresas de médio e grande porte, existem umas perguntas que a gente entende como pergunta meio doida, meio louca. Elas nos parecem loucas, né? E eu queria entender a intenção do recrutador naquilo. Por exemplo, tem umas perguntas no formulário de recrutamento assim: quantas bolas de tênis cabem numa limusine? Você é uma moeda de R$1 que foi colocada no fundo de liquidificador. Liga o liquidificador, como é que você sai de lá? Cara, essa pergunta pra gente é muito doida, mas provavelmente há uma intenção ali. Como é que se responde a isso, cara? Dá uma ajuda pra gente aí, por favor, nesse sentido. Então, é uma pergunta interessante, mas seguindo a resposta da pergunta número 1, que é sobre o preparo para participar, eu vou entender que a pessoa que foi participar do processo, ela está preparada, ela se preparou, ela fez o seu dever de casa e ela sabe que naquele processo estão em busca de um perfil. Perguntas desse tipo, você não deve entender como uma pegadinha. É parte do processo. Ninguém vai contratar uma pessoa por um quesito, por uma pergunta. Então você fez uma pergunta aí do tipo: quantas bolas de tênis cabe dentro de uma limusine? Eu responderia uma. O outro responderia 225. Mas cabe uma bola de tênis dentro de uma limusine? É verdade. Tá aí. Então, uma boa resposta. Agora, ninguém pode dizer que não cabe, claro que cabe. Claro que cabe. Ninguém falou que encher a limusine. Então assim, qual a razão daquela pergunta? A empresa que montou o processo sabe. Então você tem que ter tranquilidade, porque você não vai ser avaliado por uma questão. Você tem que ter tranquilidade que você cumpriu todas as etapas, que você chegou no horário, que você cumpriu o rito do processo ali de recrutamento e seleção, e você tem que ter tranquilidade para responder baseado naquilo que você se preparou. Então nada de achar que aquela questão vai derrubar, você vai perder a vaga, que essas questões são as questões que eliminam o candidato. O que elimina o candidato é a incompatibilidade do perfil. Em termos gerais, o que elimina candidato é a incompatibilidade do perfil. Se a empresa se preparou também para fazer o processo, a ideia é que ela encontre a pessoa certa. Se você não foi chamado, se você foi desclassificado, entenda que você não tinha o perfil que a empresa preparou. Agora, se você ficar achando que você foi desclassificado de um processo seletivo por conta de uma pergunta como essa, você vai enfrentar dificuldade de se preparar para a próxima. Então você tem que levantar a cabeça, partir para a próxima, se preparar um pouco mais, rever, analisar as suas respostas e vamos que vamos. É isso. Então o macete diante de uma pergunta que nos pareça meio doida, eu posso responder com tranquilidade o que vem na minha cabeça, com naturalidade. Dentro de um raciocínio lógico, bom senso. E dentro de o que se perguntou,
você não precisa ficar tenso e tentar adivinhar o que se pretende da sua resposta. Então, por exemplo, eu disse agora, quantas bolas de tênis cabe dentro de uma limusine? Uma. Não cabe uma bola de tênis dentro de uma limusine. E agora, o que o recrutador queria ouvir? Eu não sei. Então, eu tenho que responder. Ele importa, na verdade, o que ele queria ouvir, né? Não tem uma resposta exata. Então, ele analisou a minha formação, ele analisou a minha voz, ele analisou a minha postura, ele analisou uma série de fatores, e se eu chegar até o final e se ele me escolher, acreditar que ali houve um casamento perfeito, né? Que a ideia é essa, você está na empresa certa. Exatamente. E desempenhar o seu papel, e para você que está iniciando a sua carreira, aproveitar a oportunidade para desenvolver a sua carreira profissional. Pô, legal. Vou aproveitar esse gancho e vou fazer a última pergunta, que na verdade não é nem uma pergunta. Na verdade, eu vou pedir a você, né, para compartilhar um pouco mais da sua experiência e deixar uma mensagem para quem está começando, né, a estudar essa área de TI, para quem está começando a se especializar, para quem quer entrar no mercado de trabalho, né? Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que está iniciando esses processos seletivos, está correndo atrás, e também para aquele que está buscando uma recolocação no mercado? Beleza, Colares. Eu quero te agradecer pelo convite, mais uma vez, de estar aqui participando do seu canal. E o que eu tenho para dizer para você, jovem, você que até já trabalhou e está buscando uma recolocação, é que você continue se preparando, que você não espere, eu sempre falo isso, você não deve esperar estar no lugar que você deseja para ser o melhor. Você precisa ser o melhor hoje. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz, vá lá, faça a diferença na empresa, faça a diferença no seu curso. Então a mensagem que eu tenho para você é essa: você não deve esperar você estar no lugar que você quer para ser bom. Você precisa ser bom hoje. Então vá para as entrevistas, se prepare, acredite que você vai encontrar uma empresa que está em busca de um perfil profissional que é o seu. Estuda bastante, se prepara, porque tem trabalho e tem muito trabalho para ser feito no nosso país. Eu acredito muito nisso, tá certo? Então você precisa se preparar, precisa acreditar e você precisa fazer diferença. Quero dar até um exemplo, eu gosto muito de fazer isso, da corrida de cavalo. A diferença do vencedor para o segundo colocado é um mínimo detalhe, é muito pouca coisa. Então o esforço, você vai ser recompensado pelo seu esforço. São nas pequenas diferenças que as pessoas se destacam. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Obrigado, Colares, por estar aqui. E faça isso. Se apegue às pequenas diferenças, se apegue aos pequenos detalhes, melhor dizendo, e você vai fazer diferença no mercado que você atua. Pode acreditar, tá bom? Um abraço, boa sorte, sucesso para você. Renato, eu quero também agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Tá? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante as pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo. Foram dicas valiosas. Agradeço ao meu público, né, por ter enviado essas perguntas, meus alunos, muito obrigado. Vocês me ajudaram a ajudar vocês. E eu achei muito interessante aquela parte que você falou a diferença entre o primeiro e o segundo lugar do corredor de cavalo, né? Uma vez eu li na internet algo a respeito sobre o valor do tempo, né? Então, você quer saber o valor de 1 minuto, fica em frente ao micro-ondas esperando a pipoca ficar pronta. Você quer saber o valor de 1 segundo, pergunte a um corredor de cavalo, né? Você quer saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um corredor de Fórmula 1. Eu gosto muito desses exemplos, porque às vezes as pessoas não dão valor aos pequenos detalhes, que ela precisa estar atento, mas pergunta ao profissional que depende daquele detalhe, ou que por causa daquele detalhe deixou de conseguir uma vaga. Pô, adorei o exemplo, adorei a analogia, muito bacana.
Galera, essa foi a entrevista. Mais uma vez, obrigado aí. Valeu. Obrigado mesmo pela ajuda. Peço a você que, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus colegas que estudam TI, que trabalham em TI. Dá essa força para o canal. Valeu? E essa foi a primeira entrevista do nosso Guia de Carreira de TI. Haverão outras. Aguardem, acompanhem o canal. Tamo junto. Valeu, galera. Forte abraço.